Deus, quando criou ao ser humano, quando Deus criou ao ser humano, trouxe-o da sétima dimensão e colocou-o num corpo teofânico da sexta dimensão. E depois o trouxe a este planeta Terra e colocou-o num corpo de carne criado por Deus do pó da terra. E depois pegou da lateral do seu peito e tomou uma costela. E dela formou, fez para Adão uma companheira. E Adão disse: isto é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E recebeu-a. Deus lhe deu essa companheira para se reproduzir. E encontramos que no Jardim do Éden estava a serpente, que era a mais astuta, o animal mais astuto de todos os animais. E a raça da serpente era parecida à raça humana que Deus criara. E tinha espírito, porém não tinha alma, mas tinha lugar onde ia a alma. E foi aí onde o diabo se introduziu. E a alma da serpente veio a ser o diabo. E por isso, neste planeta Terra, é a primeira manifestação do diabo em carne. E foi em carne animal, na serpente. Lá estavam dois personagens muito importantes no Jardim do Éden. Estava Deus e estava o diabo. E esses eram Deus, Cristo, a árvore da vida, e o diabo, a árvore da ciência do bem e do mal. E para poderem se manifestar e se reproduzir aqui na terra, essas árvores tinham que se fazer carne. E o diabo se fez carne na serpente para se reproduzir. E Eva uniu-se à serpente, o instrumento do diabo, a esse incrédulo que foi até Eva e disse-lhe: como foi que Deus disse que não comam da árvore do Jardim do Éden? E Eva diz: não, o que Deus disse é que podemos comer de todas as árvores, mas da árvore da ciência do bem e do mal não podemos comer, porque no dia em que comamos morreremos. E a serpente disse: não morrereis, senão que vocês serão como deuses, sabendo o bem e o mal. Vem que foi a manifestação do primeiro incrédulo aqui na terra, a manifestação da serpente, ungida pelo diabo, o qual estava dentro da serpente. E quando falou a Eva sobre a palavra, o que disse-lhe? Disse-lhe que não morreriam, e Deus tinha dito que morreriam, se comessem da árvore da ciência do bem e do mal. E através dessa união, a incredulidade, crendo a mentira do diabo, e Eva sendo incrédula ao que Deus dissera, e pensando que Deus não faria como ele tinha dito. Eva, pela união incorreta, trouxe maus resultados, trouxe um filho de incredulidade, Caim. E agora vejam porque
nos dice em 1 de João, acerca de Caín. nos diz acerca de Caim. Primera de Juan. Vamos a ver lo que nos dice. 1 de João, vejamos o que nos diz. 3:12, capítulo 3, versículo 12. Diz algo que não podemos ignorar. Diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Agora vejam como João diz aqui que Caim era do maligno. E quem é o maligno? O diabo. Não disse Cristo na parábola do trigo e do joio que o joio são os filhos do maligno e que quem semeou o joio é o diabo? E agora, o joio, como seres humanos ou filhos do maligno, vejam vocês, foi lá em Gênesis onde o diabo, através da serpente, semeou o joio, ou seja, os filhos do maligno aqui na terra. E por isso, quando luego Eva, e por isso, depois, quando Eva faz com que Adão participe do mesmo, Eva concebe de Adão e também tem um filho chamado Abel. E agora vejam vocês, um filho através de Eva era do maligno, diz a Bíblia, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão Abel. E agora Abel não era do maligno, porque Adão não era o maligno. E Adão veio de quem? De Deus. E agora vejam vocês como o filho do maligno, Caim, matou a Abel. Foi o primeiro homicida que houve na terra. Foi o primeiro homicídio que se efetuou na terra. Inspirado por quem? Pelo diabo. E veio de um filho de quem? Do diabo, um filho do maligno. E agora vejam vocês como as palavras de Deus estão se cumprindo quando isso acontece. Porque em Gênesis, capítulo 3, do versículo 14 ao 15 diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, assim como a mulher teria semente, a serpente também teria semente. E haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E agora, encontramos que através da mulher veio a semente de Adão, mas também veio a semente da serpente. E já quando Abel e Caim existiam, vejam a inimizade que há aí. E Abel, sendo um pastor de ovelhas, ofereceu a Deus a oferta pelo pecado, e Deus a recebeu.
um cordeirinho imolado para Deus. Caim ofereceu a Deus dos frutos do campo, mas os frutos do campo não cobriam o pecado. E encontramos que com os frutos do campo não estava se representando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. No entanto, com o sacrifício do cordeirinho que Abel ofereceu a Deus, estava representando, tipificando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso, esses sacrifícios do Antigo Testamento, destes animaizinhos pelo pecado, era uma sombra, ou seja, o tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por isso Deus aceitava esses sacrifícios. O primeiro sacrifício que foi feito, Deus o fez por Adão e Eva. Ele lhes deu peles para cobrir sua nudez. E o último sacrifício que se faria pelo pecado, quem o faria? Deus também. Através de seu véu de carne chamado Jesus, o qual foi sacrificado na cruz do Calvário. E é por isso que de Cristo para cá não se necessitam mais sacrifícios pelo pecado, porque já foi feito um sacrifício perfeito pelo pecado. E agora, o sangue daqueles animaizinhos cobria o pecado, porém o pecado permanecia na pessoa, mas coberto com o sangue desses animaizinhos, e portanto estava coberto da vista de Deus. É por isso que o povo hebreu, assim como Noé e outras pessoas, são chamadas justas. Ló, por exemplo, foi chamado justo também. E, no entanto, eram pessoas que cometiam erros, eram pessoas que pecavam. O povo hebreu é chamado um povo justo. Deus não vê no povo hebreu, quando ia pelo deserto, não via pecado no povo hebreu. No entanto, eles cometiam muitos pecados, mas ofereciam a Deus o sacrifício pelo pecado. Tinham o sumo sacerdote que sacrificava essas ofertas e sacrifícios pelo pecado. E eram cobertos os pecados do povo hebreu e de cada um como indivíduo, dos olhos de Deus. E quando Deus os olhava, não via pecado neles. Por isso eram justos diante de Deus. E agora vejam vocês como Abel ofereceu a Deus um sacrifício de um animalzinho pelo pecado. E daí em diante, do tempo de Adão para cá, requereu-se um sacrifício pelo pecado para o ser humano. Toda pessoa precisa ter o sacrifício pelo pecado, senão está perdida ante a presença de Deus e não tem direito à vida eterna. Mas agora vejam vocês, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o pecado daqueles que tinham oferecido a Deus os sacrifícios pelo pecado, seus pecados foram tirados completamente com o sangue de Cristo. Mas, enquanto chegava o sangue de Cristo, estavam cobertos com o sangue dos sacrifícios que eles ofereceram a Deus. E agora vemos que quando Cristo ressuscitou, com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. E quando Cristo ascendeu ao céu, também com Cristo ascenderam os santos do Antigo Testamento. E por isso se abriram as portas eternas e entraram com Cristo. Como diz o Salmo 24. Vejamos. É um salmo profético, onde diz, versículo 3 em diante:
Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E como uma pessoa pode ser limpa de mãos e pura de coração? Pois lavando os seus pecados. E para os tempos do Antigo Testamento, o pecado só podia ser coberto com o sangue daqueles sacrifícios que efetuavam. Mas já no Novo Testamento, os pecados são tirados com o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Não o cobre, mas o tira. E agora, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Quando Cristo ressuscitou, e com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, depois, quando ascendeu ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição, iam subindo e diziam: abri, ó portas eternas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E lá dentro no céu perguntavam: quem é este Rei da Glória? E os que iam com Cristo, os santos do Antigo Testamento, respondiam: o Senhor forte e valente, Senhor, o poderoso na batalha. E subiram com Cristo. E agora, para o tempo final no qual nós vivemos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados. E depois iremos com Cristo à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Depois de estar no corpo eterno, de 30 a 40 dias, vivendo aqui nele, e tendo uma etapa muito importante do programa divino. E depois ascenderemos ao céu, seremos raptados. E novamente se dirá: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E perguntarão: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, ou seja, YHWH, porque este é o nome eterno de Deus. E aí vejam vocês, essa foi a forma em que Deus deu a conhecer a Moisés seu nome, quando Moisés quis conhecer o nome. Agora Moisés escutou a pronúncia, porém o povo hebreu não sabe como se pronunciam essas 4 consoantes. Podemos ver que para este tempo final, agora podemos ver que para este tempo final, os escolhidos de Deus já não estarão usando sacrifícios de animaizinhos. Inclusive o templo foi tirado em Israel, portanto nem o povo hebreu tampouco pode ter sacrifícios, nem o da Páscoa, nem tampouco o sacrifício da expiação no dia 10 do 7º mês de cada ano, porque já não tem o templo para levarem o sangue da expiação ao lugar santíssimo e colocá-lo sobre o propiciatório, que é a cadeira ou o assento de misericórdia, onde estava Deus
e os 2 querubins de ouro. E entre os 2 querubins de ouro, a presença de Deus na luz da Shekinah. O povo hebreu já não tem uma cadeira ou assento de misericórdia com o sangue da expiação. Portanto, o povo hebreu tem padecido o juízo divino por todos estes anos de Cristo para cá. E esteve passando por uma tribulação terrível por causa de não ter o sacrifício pelo pecado. Porém, há um sacrifício pelo pecado. E não está no templo de Salomão, nem no templo de Moisés, mas está no templo que o templo de Moisés e o templo de Salomão representou. Está onde? No templo que está no céu. E esse sacrifício pelo pecado é o sacrifício de Cristo. Ele é nossa expiação. O sacrifício da expiação por nossos pecados. E Ele também é nossa Páscoa. E agora não se requer um templo terreno lá em Jerusalém, nem sequer o templo de Moisés tampouco, senão que Deus já colocou em função seu templo que está no céu, como templo onde a misericórdia de Deus está sendo manifestada desde que Cristo ascendeu ao céu e colocou lá seu sangue sobre o lugar santíssimo, sobre a cadeira ou assento de misericórdia que é o propiciatório lá no céu. E agora, ele está fazendo intercessão como sumo sacerdote, não da ordem levítica, da qual Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, mas da ordem celestial do templo que está no céu. E a ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedeque, não de Levi, não de Arão, não da descendência de Arão, mas de Melquisedeque. E agora podemos ver que a essa ordem é que pertencem também todos os escolhidos, lavados com o sangue de Cristo, os quais são reconciliados com Deus e são sacerdotes e reis, sacerdotes do templo que está no céu e reis do reino de Deus, não do reino dos gentios. É por isso que aqui, ainda que sejamos reis, aqui não estamos numa posição terrena de reis do reino dos gentios. Porém, quando estejamos no glorioso reino de Cristo, no reino milenial, aí estaremos como reis e sacerdotes. E agora podemos ver que o templo que está no céu está funcionando, e daí tem saído a misericórdia de Deus, e tem feito a intercessão por todos os filhos e filhas de Deus, pelo Israel celestial. E aí mesmo também se fará a intercessão por Israel, ou pelo Israel terreno, para a conversão do povo hebreu com Deus. Porém, há algo muito importante, e é que, depois que Cristo sai do trono de intercessão no céu, esse trono de intercessão que tinha o sangue de Cristo, do sacrifício pelo pecado, que Cristo colocara ali como sumo sacerdote, já não estará ali, nem o sumo sacerdote tampouco estará ali fazendo intercessão. Ele se converterá no juiz de toda a terra, e ele também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o trono de Deus no céu, que é o assento ou cadeira de misericórdia
enquanto Cristo está nele, porque ele ascendeu ao céu e sentou-se à destra de Deus. Sentou-se no trono de Deus. E está fazendo intercessão ali. Mas quando saia do trono de Deus, vem para reclamar seu próprio trono, o trono de Davi, e vem como juiz de toda a terra. E o trono de Deus no céu se converte em um trono de juízo. Por isso depois saem relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Tudo isso ocorre quando Cristo já não está ali como sumo sacerdote fazendo intercessão. E isto é porque já terá feito intercessão por todos seus escolhidos e já terá completado o número de seu corpo místico de crentes, ou seja, de sua igreja. De era em era, ele chamou e juntou a seus escolhidos. E agora chama e junta a seus escolhidos neste tempo final, na América Latina e no Caribe. Ou seja, o corpo místico de Cristo se completará com latino-americanos e caribenhos. Em palavras mais claras, dos últimos que Deus tem misericórdia, é dos latino-americanos e caribenhos, enquanto Cristo está no trono de intercessão. E depois terá misericórdia do povo hebreu e se tornará ao povo hebreu. Agora podemos ver este mistério que esteve se movendo de etapa em etapa. Enquanto Cristo tem estado no céu, no trono de intercessão, que é o trono de Deus, onde ele se sentou quando ascendeu ao céu. E ele recebeu um nome novo também. Agora, para o tempo final, quando Cristo termine de fazer intercessão pelo último escolhido, que tem que estar manifestado na terra em carne humana, em seguida o trono do céu se converterá em trono de juízo. Porém, Cristo terá seu templo. Já não estará no templo que está no céu, senão que estará em seu templo, que é sua igreja, manifestado em toda a sua plenitude. E desde esse templo será estendida a misericórdia de Cristo para o povo hebreu e para toda a nação, povo e língua, e para toda pessoa que vive no planeta Terra, para esse tempo onde Cristo sairá do trono do Pai e virá à sua igreja, seu templo espiritual, e aí estará. E desde aí se falará ou misericórdia ou juízo para a raça humana. E o juízo divino que sair do trono de Deus no céu será transmitido à raça humana através do templo espiritual de Cristo, por meio da manifestação que Cristo terá em seu templo espiritual, em sua igreja, através do ministério final de Cristo na etapa da era da pedra angular. Essa é a ordem do novo templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para quando esteja terminada a construção desse templo espiritual de Cristo. Enquanto isso, ele está chamando e juntando a seus escolhidos e colocando-os em seu templo espiritual, na construção desse templo espiritual, para no último dia ser terminado esse templo com seres humanos e ser dedicado a Deus, assim como Moisés dedicou a Deus o tabernáculo, e Salomão também dedicou a Deus o templo, e Deus veio na luz da Shekinah e habitou tanto no templo de Salomão como também habitou no templo que Moisés construiu.
E habitou onde? No lugar santíssimo, sobre a arca da aliança. E daí Deus falava ao povo. E aí era onde se efetuava a expiação pelo pecado e a reconciliação do povo com Deus. Agora podemos ver que para este tempo final será dedicado o templo espiritual de Cristo, para Cristo habitar em toda a sua plenitude em seu templo e ser manifestado em seu templo e desde seu templo realizar a obra correspondente a este tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados. Então já será um templo perfeito, um templo que terá chegado à perfeição e estará dedicado a Deus. E Deus habitará em toda a sua plenitude nesse templo. E desde aí, Cristo operará grandes maravilhas e milagres que Ele prometeu para o último dia. E, sob o ministério da era da pedra angular, que é o ministério que obtém a adoção para continuar ministrando no último dia, e se cumprir todo o sinal, maravilha e milagre prometido para o último dia, que chamará a atenção do povo hebreu. É por isso que os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, são os que estarão fazendo os sinais e maravilhas correspondentes ao último dia. E esses são os ministérios de Moisés pela segunda vez e o de Elias pela quinta vez. Esses são os ministérios que são manifestados por Cristo, pelo Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia. Porque esse é o Espírito de Cristo, o qual manifestou em Elias Tisbita esse ministério. Depois o manifestou em Eliseu numa dupla porção. Depois o manifestou em João Batista. Depois o manifestou no reverendo William Branham. E o manifestará pela quinta ocasião em um homem ungido com o Espírito Santo do último dia. Na página 449 do livro dos selos, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: e só há uma pessoa que poderia dar cumprimento a essa promessa. O único Espírito que tem estado sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu Espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, Ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. E agora vejam, foi o Espírito de Cristo no profeta Elias quem esteve manifestado e operou aquele ministério entre o povo hebreu. E depois veio em Eliseu o Espírito de Cristo e manifestou o ministério de Elias por segunda ocasião. Depois veio o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse que seria cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre de sua mãe, e foi cheio. E teve a manifestação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, operando o ministério de Elias, pela terceira ocasião. E depois veio no reverendo William Branham o Espírito Santo manifestado, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. E para o último dia, o ministério de Elias virá pela quinta ocasião, que será o Espírito Santo operando esse ministério de Elias pela quinta ocasião. Ou seja, o Espírito Santo virá em um homem do tempo final, o qual aparece em Apocalipse capítulo 7, que é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo ungindo a esse homem,
como o ministério de Elias, pela quinta ocasião. Página 399 do livro dos selos em espanhol, na pergunta número 11, perguntaram ao reverendo William Branham: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu penso. Deixe-me dizê-lo desta maneira. Oxalá que os irmãos que ouvirão esta fita entendam bem. Eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo. Não um homem de 2000 anos atrás. Não um homem tampouco de 3.000 anos atrás, mas um homem deste tempo. Ou seja, um homem que esteja vivendo em carne e osso neste tempo final. Porque lá, quando Elias já tinha subido, quando partiu num carro de fogo, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Eliseu pediu uma dupla porção do espírito que estava em Elias. E o Espírito Santo veio em Eliseu e operou o ministério de Elias numa dupla porção ministerial. E para o último dia, o mesmo Espírito Santo que esteve em Elias, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham, operando esses ministérios, estará manifestado no último dia em carne humana em seu anjo mensageiro, operando o ministério de Elias pela quinta ocasião. E nesse mensageiro haverá uma dupla porção ministerial sendo manifestada pelo Espírito Santo, porque também estará o ministério de Moisés manifestado nesse anjo mensageiro. Será o mesmo Espírito Santo operando o ministério de Elias e o ministério de Moisés. E também o ministério de Jesus estará manifestado nesse profeta. Porque é o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, operando o ministério de Elias, o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. Ele pode operar todos os ministérios que Ele queira, porque Ele é o dono de todos os ministérios. Ele operou todos esses ministérios em todos os profetas do Antigo Testamento. E depois estava manifestado em Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Portanto, em Jesus estava o Espírito que tinha operado todos esses ministérios do passado. Por isso, algumas pessoas pensavam que Jesus era Elias, outras pensavam que Jesus era Jeremias, outras pensavam que Jesus era João Batista, outras pensavam que Jesus era algum dos profetas, e assim por diante. É que sob a unção do Espírito Santo, Jesus Cristo operava como tinha operado o Espírito de Cristo através dos profetas do Antigo Testamento. E agora, quando multiplicou os pães e os peixes, pois qualquer pessoa podia pensar, dizer: parece que este é Moisés, porque Moisés deu codornizes ao povo hebreu no deserto, e também lhes deu pão, maná no deserto. E agora este nos está dando peixes e nos está dando pão. Também podiam dizer, outros podiam dizer, não, pode ser Elias, porque Elias multiplicou o alimento à viúva, a farinha. Outro podia dizer, não, pode ser Eliseu, o qual também abençoou a uma mulher e recebeu bênção de Deus. Outros podiam dizer, não, este deve ser João Batista, porque João Batista dizia às pessoas, geração de víboras, e agora Jesus também está dizendo a mesma coisa. E assim por diante, podiam dizer, não, deve ser este. E quando o viram chorando,
a Jesus chorando, alguns podiam dizer: este deve ser Jeremias. Porém, era nada menos que nosso amado Salvador Jesus Cristo, no qual estava o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude. E agora, para o último dia, virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, e a adoção do ministério do anjo de Jesus Cristo, que é o ministério de Cristo manifestado em seu anjo, o qual é colocado na era da pedra angular para ministrar. E chegará a etapa em que será adotado o anjo de Jesus Cristo e o ministério que o Espírito Santo está operando em seu anjo. E por isso esse é o ministério tanto para a igreja gentia como para o povo hebreu e também para todos os que viverão no reino milenial de Cristo. E com esse ministério, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, porque através do ensinamento que traz esse ministério, por meio de sua manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro, a revelação divina correspondente ao 7º milênio, ou seja, a dispensação do reino, é dada, trazida à igreja de Jesus Cristo, e da igreja de Jesus Cristo se estenderá ao povo hebreu e a todas as nações. Com essa mensagem é que também são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Agora, assim como São Paulo nos ensina que não façamos jugo desigual com os incrédulos, na parte humana, pois isto é que os crentes, os jovens, quando namoram, pois devem namorar pessoas crentes também, para que assim a bênção de Deus seja sobre eles e seja para a bênção deles e de todos os seres humanos que estarão em torno das vidas dessas pessoas. Os incrédulos unindo-se com os crentes, ou os crentes unindo-se com os incrédulos, o resultado é mau, é ruim. O resultado que Eva obteve foi mau. E o resultado que Eva obteve trouxe a morte para a raça humana, e toda enfermidade, todo problema que a raça humana tem. E trouxe ao primeiro homicida, que foi Caim. Depois, quando os filhos de Deus, que são os descendentes de Adão, em Gênesis, capítulo 5 e 6, vejamos, capítulo 6 do Gênesis diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos dos homens aqui são os descendentes de Caim, e os filhos de Deus aqui são os descendentes de Adão. Adão teve a Sete depois que Abel morrera, o qual não deixou semente, não deixou filhos. Mas agora Sete sim reproduziu-se e teve filhos, e começaram a se multiplicar. E o primeiro filho de Sete, Enos, vejam vocês, a Escritura diz
que depois que nasceu este filho, a Sete, diz, capítulo 4, versículos 25 e 26, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E agora, estes descendentes de Sete são chamados os filhos de Deus. E os descendentes de Caim são chamados os filhos dos homens. E essa união só foi de vantagem para os filhos dos homens, ou seja, a descendência de Caim. Mas para os filhos de Deus, que vêm através de Adão, e de Adão através de Sete, e Sete que veio de Adão, para os filhos de Deus, a descendência de Sete não foi de benefício. Aí misturou-se mais e mais o sangue dos filhos dos homens com o sangue dos filhos de Deus. E se beneficiaram os filhos dos homens, ou seja, a descendência de Caim. Porém, prejudicou-se a descendência de Sete e todos os demais filhos que Adão teve. Por quê? Porque através dessa mistura, vejam vocês, os seres humanos, antes Adão podia viver eternamente, mas por causa dessa mistura que houve lá no Jardim do Éden, a raça humana caiu em morte. E depois, através desta união dos filhos de Deus com os filhos ou filhas dos homens, encontramos que o ser humano, o qual já tinha se tornado mortal por causa do pecado, vejam, Sete. Vamos ver quantos anos viveu. Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis 5, 3. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos, o filho de Sete, viveu 905 anos e morreu. Ou seja, no capítulo 5 do Gênesis, aí está toda esta história dos anos que eles viviam. Vejam, aos 130 anos foi que Adão teve a Sete, gerou a Sete. Um homem, aos 130 anos atualmente, onde está? Está bem adormecidinho seu corpo físico, debaixo da terra, ou em algum outro lugar onde o tenham levado. Mas agora Adão está jovenzinho ainda, viveu 930 anos. Depois, vejam vocês, depois do pecado já passou a ser mortal. Mas vejam, 930 anos, ou seja, 130 anos é, como quanto diríamos, como uma sétima parte de 930 anos, mais ou menos. E então estava numa sétima parte de sua vida terrena e mortal. Depois,
Sete, quando gerou a Enos, vejam quantos anos tinha, capítulo 5, versículo 6 do Gênesis. E viveu Sete, 105 anos e gerou a Enos. Atualmente, uma pessoa que aos 100 anos gere um filho, pois dizem, aquele velhinho gerou um filho. Mas agora vejam, Sete viveu 912 anos, portanto, aos 105 anos, ainda estava numa nona parte da sua vida, era um jovenzinho. Agora, normalmente uma pessoa vive de 70 a 80 anos. Digamos, uma pessoa que viva 70 anos, ou 80 anos, 80 anos, uma oitava parte da sua vida, a oitava parte da sua vida seria quanto? 10 anos. Ou seja que Sete, aqui com 105 anos, estava como um jovenzinho de 10 anos mais ou menos. Não em estatura, mas em tempo, porque ainda lhe restava 807 anos para morrer. Agora vejam vocês, encontramos que esta quantidade de anos assim chegou até Lameque, que viveu 777 e morreu. E depois Noé viveu quanto? Noé viveu 600, vejamos. Vamos ver quantos anos. Vejamos com quantos anos Noé morreu. Noé, aos 600 anos de sua vida, foi que veio o dilúvio. Assim que Noé, vejamos em que lugar encontramos a idade dele. Em Gênesis capítulo 9, versículos 28 e 29 diz: E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Por mais que uma pessoa vivesse, ao final tinha que morrer. Não podia chegar a 1000 anos, porque 1000 anos diante de Deus é como um dia. Deus dissera que o dia em que o homem pecasse, nesse dia morreria. Portanto, não podia chegar a 1000 anos. Por isso que quem mais viveu, o qual foi Matusalém, viveu 969 anos. Porém, também morreu. E agora, dessa descendência de Adão, já mortal, o último que viveu mais, o último foi Noé, que viveu 950 anos, mas também morreu. Em seguida, vem a geração pós-diluviana. E quem mais viveu depois de Noé foi Sem. Vejamos, Gênesis 11, 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, viveu 500 anos depois que gerou a Sem, ou Arfaxade, e gerou filhos e filhas. E aí terminou sua vida. E tinha, quando gerou Arfaxade, 100 anos,
E 100 anos mais 500 anos são 600 anos. Agora, vejam que o filho de Noé, Sem, viveu 350 anos menos que Noé. E 350 anos a menos que Noé é bastante tempo. E depois, Arfaxade, o filho de Sem, diz, versículo 12: e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E 403 anos mais 35 anos são 438 anos. Agora vejam como a vida do ser humano veio encurtando-se mais e mais. A vida desta descendência de Adão, por meio de Sete. E agora sigue cortando-se. E agora segue se encurtando. E Selá viveu Selá viveu 30 anos e gerou Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E vejam vocês, Selá morreu de quantos anos? Selá morreu de 433 anos. Porque 30 anos mais 403 anos são 433 anos. Depois Éber viveu um pouquinho mais. Viveu 464 anos, mas depois vejam. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg. Estou lendo aí, Gênesis capítulo 11, versículo 17 diz: e viveu Éber, depois que gerou. Vejamos. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E 430 anos mais 34 anos são 464 anos. Mas agora vejam a Peleg, diz: e viveu Peleg. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E 209 anos mais 30 anos são 200, vejamos, 209 anos mais 30 anos são 239 anos. Aí se encurtou a vida. Aí quase pela metade. Ou a metade do que tivera seu pai Éber. E aí segue descendo. Ou baixando a idade deles. E se continuarem lendo através da Bíblia, vocês encontrarão que continuava baixando a idade das pessoas. Vejam, e Nacor, o pai de Taré, viveu 148 anos. Depois, Taré viveu certa quantidade de anos. E de Abraão se diz
que viveu uns 175 anos. Vejamos onde está o tempo que viveu Abraão. E agora, para a geração na qual nós vivemos, uma pessoa que viva 175 anos, essa é uma campeã. Porém, vejam, antes de Abraão e antes de Noé, pois viviam 800 e 900 anos e 900 e tantos anos. Mas vejam vocês, devido ao pecado e da mistura das raças, da raça dos filhos de Deus com a dos filhos dos homens, que são a descendência do maligno, a descendência de Caim, e consequentemente a descendência do maligno, através do engano da serpente a Eva. Agora vejam vocês, a vida do ser humano veio se encurtando, e no sangue dos seres humanos temos uma mistura, a qual é negativa para o ser humano. Aí estão os diferentes genes daninhos para o ser humano. E a ciência já veio descobrindo os diferentes genes, por exemplo, os que causam tal enfermidade ou esta outra enfermidade, e assim por diante, e podem determinar, através de um estudo do sangue numa criança, do que essa criança pode padecer, de qual enfermidade pode padecer mais adiante, porque aí tem os genes das diferentes enfermidades, porque está aí no sangue. E vejam como inclusive a vida das enfermidades está no sangue. E agora a ciência diz que se puder tirar esse gene daí, então a pessoa, pois não terá essa enfermidade. Também encontraram aí o gene que produz a velhice. Se puderem tirá-lo, pois já então o ser humano pode resolver bastante problemas de sua vida. Porém, isso Deus o resolverá. Vocês sabem de uma coisa? Que Deus já nos deu um sangue novo, o sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todo o pecado. E com a transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo, teremos um novo sangue nesse novo corpo, o qual não terá esses genes, nem de enfermidades, nem de velhice, nenhum gene de morte. Senão, tudo será de vida. Esse é o sangue de Jesus Cristo. Desse sangue é que nós viemos, o qual recebemos. E agora, vejam vocês, nos limpa de todo o pecado, tira o pecado, o desintegra. E agora, no novo corpo, nós não teremos os problemas que temos neste corpo. Mas enquanto estamos neste corpo, nós aproveitamos bem o tempo servindo a nosso amado Senhor Jesus Cristo, trabalhando em sua obra e sendo fiéis a Ele. E como podemos ser fiéis a Ele? Sendo fiéis à sua palavra, seguindo os seus ensinamentos para nós. E agora, assim como São Paulo nos ensina que não pode se fazer julgo desigual com os infiéis, agora vejamos que mulheres na Bíblia representam igrejas. Portanto, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes
foi representada em Eva, como também está representada em Sara, e também está representada em Maria. Mas ao cair, já não pode levar a representação de Maria até que chega a este tempo final, onde Maria é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês, assim como a serpente enganou Eva, São Paulo diz: temo que os vossos sentidos sejam extraviados ou enganados. E agora a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, depois perdeu o primeiro amor lá na etapa ou era de Éfeso, e depois a encontramos caída, como aconteceu com Eva, por unir-se incorretamente, perdeu seu primeiro amor a Cristo, e então apaixonou-se pelo mundo. E lá em Niceia a encontramos caída como Eva. Porém, de era em era, Cristo esteve realizando uma obra, e estiveram vindo filhos e filhas de Deus através da manifestação de Cristo, através do mensageiro de cada era. E para este tempo final, a igreja é representada na Virgem Maria, a qual recebeu a palavra e disse: cumpra-se conforme a tua palavra. Para trazer o quê? O Filho de Deus, Jesus Cristo, dar à luz um filho por criação divina. E para este tempo final, Cristo traz filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento, em e através da sua igreja na era da pedra angular, em corpos teofânicos. E em breve também trará filhos e filhas de Deus em corpos físicos, imortais, eternos e incorruptíveis, glorificados. Porque para este tempo final, Cristo ressuscitará os mortos em Cristo, em corpos eternos, e nos transformará aos que vivemos. E isso será através de uma igreja virgem que subiu à era da pedra angular. É nessa igreja onde haverá essa manifestação de filhos e filhas de Deus. Primeiro, nascem no campo espiritual, obtendo o novo nascimento, ao crer em Cristo e recebê-lo como seu Salvador, e assim nascer, ao receber o Espírito de Cristo, nascer na sexta dimensão e obter o corpo teofânico. Mas para este tempo final, obterão também o corpo eterno, e é como nascer nesta terra, em um corpo novo. E isto será no meio da igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo que trará esses filhos e filhas de Deus com corpos eternos. E agora, sua igreja não pode se unir a nada, senão a Cristo, ao qual está unida para trazer filhos e filhas de Deus neste último dia, e trazer os filhos e filhas de Deus na ressurreição dos mortos em Cristo e na transformação de nós que vivemos. Essa igreja virgem é a que trará essa manifestação de filhos e filhas de Deus neste tempo final. E isso será a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, a redenção do corpo físico, ou seja, a transformação de nosso corpo, onde obteremos
o corpo eterno. E quando estivermos com o corpo eterno, todo o problema terá terminado. E estaremos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. É muito importante nunca perder o primeiro amor. Sempre os problemas no lar são motivo da perda desse primeiro amor. A pessoa não pode deixar que se esfrie esse primeiro amor, porque depois vem problemas. Se um dos dois perde o primeiro amor, como aconteceu com a igreja na era de Éfeso, da qual Cristo diz que tinha perdido seu primeiro amor, seu amor a Cristo. E por isso se uniu ao mundo e produziu assim os tantos problemas que existem no cristianismo e as tantas interpretações e tantos produtos híbridos no meio do cristianismo, ou seja, muitos Caíns. Bom, vimos os problemas que se obtêm quando se faz uma união má, uma união incorreta. Porém, quando se faz uma união correta, então o produto é grandes bênçãos para as pessoas e para todo o corpo místico de Jesus Cristo. Uma má união traz maus resultados. Uma boa união traz bons resultados. E quando se tem uma boa união, então vigie que não se esfrie esse primeiro amor. É preciso mantê-lo sempre, para que assim não se perda ou não se perca a bênção que há nessa boa união que foi feita. E dê graças a Deus por essa bênção tão grande. Porém, os que não tenham feito uma boa união e sua companheira ou seu companheiro não sejam crente, pois já se meteu nesse problema. Ou foi que nenhum dos dois era crente, e agora chegou a Cristo um dos dois. Pois ore pela outra pessoa para que Deus tenha misericórdia também dela. Não dê de cotovelos nela e dizer que já não a quer, mas ame-a e diga: eu estou orando por ti, para que Deus também abençoe a ti. E lhe dar para que leia na palavra de Deus e leia as mensagens, para que assim Deus lhe abra o entendimento e a abençoe também. Se a outra pessoa consente em viver com uma pessoa, São Paulo diz que isso está bem. Porém, se não quer viver com a pessoa, pois o que vai se fazer? Agora São Paulo diz: nunca se separem. Não se separem, para que o diabo não tente a nenhum dos dois, porque se separam, o diabo, pois, para o homem trará outra pessoa, e para a mulher trará outro homem que lhe chamará a atenção. E aí vem a tentação, tanto para a mulher como para o homem. E depois se encontram em problemas. São Paulo diz: somente se separarem, que seja para a oração e algo importante nas coisas de Deus, que assim o requeira.
Agora, São Paulo também nos ensina que se separam porque têm problemas e se separaram, que saibam que não podem se casar de novo. São Paulo diz que se a mulher se separa ou se recebe carta de divórcio, ela não pode voltar a casar. Isso também disse nosso irmão Branham. E por isso é que São Paulo e também nosso irmão Branham ensinam que é melhor resolver os problemas. E se a pessoa já não sente o mesmo amor, pois foi que se esfriou esse primeiro amor. E então é preciso pedir que Deus lhes ajude para que se aqueça nesse calor, se aqueça esse primeiro amor e seja restaurado esse primeiro amor. E vivam sempre felizes. Agora, os que se separaram ou se casaram e se casaram de novo, têm um problema diante de Deus. Mas oramos a Deus que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e com o seu sangue lhes limpe desses erros e pecados e sejam restaurados. E o lar que formaram, pois seja abençoado por Deus, e criem seus filhos em paz, e nunca mais cometam esses erros. É bom compreender estas coisas para a pessoa saber a seriedade que tem o matrimônio, para que assim não tenham problemas com Deus. Agora podemos ver que tudo isto está ensinado na Bíblia. Inclusive o próprio Jesus Cristo falou do matrimônio e de todas estas coisas. Agora eu amo a todas as pessoas e eu não critico a nenhuma pessoa, mesmo que tenha essa classe de problemas. Senão que eu digo que busquem a Deus e orem a Deus para que Deus tenha misericórdia de você e de sua companheira ou de seu companheiro e também de seus filhos, e que lhes perdoe e lhes abençoe e lhes ajude a caminhar sempre adiante, porque nenhum problema destes pode apagar o nome do livro da vida do Cordeiro dos escolhidos de Deus. Porém, não se metam em problemas. Pelo contrário, façam as coisas de acordo à palavra de Deus e não façam julgos desiguais, para que assim evitem problemas. Até mesmo fazendo jugo com um crente, algumas vezes há problemas. Como será com os não crentes? Mas lembrem-se, se já está subjugado com um não crente, pois ore por essa pessoa, trate-a bem, trate-o bem ou trate-a bem, de modo que Deus os abençoe e possam ser felizes no matrimônio e possam criar a seus filhos no temor de Deus, guiando a seus filhos sempre nas coisas de Deus. União que produz maus resultados, vocês já sabem qual é ou quais são. Porém, a união que produz bons resultados é a união que é de acordo à palavra de Deus, às leis divinas. E isso é assim para nós como indivíduos e é também assim no campo espiritual, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. União que produz bons resultados.
é a união que todos queremos ter, tanto na parte humana, como também na parte espiritual. E a união com Cristo de cada pessoa é a que produz os bons resultados. E para o nosso tempo, assim como houve em cada era uma manifestação de Cristo em Espírito Santo por meio do mensageiro, e a união com Cristo nessa manifestação em cada era produziu bons resultados, porque produziu os filhos e filhas de Deus, de cada uma dessas eras. E para este tempo final, Cristo estará em sua igreja na era da pedra angular, manifestado em seu anjo mensageiro. E a união com Cristo em sua manifestação final produzirá bons resultados também. Produzirá a era correspondente a este tempo e os filhos dessa era da pedra angular. E produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. E o rapto ou arrebatamento dos escolhidos de Deus, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam todos os bons benefícios que produzirá a união com Cristo neste último dia, na era da pedra angular. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, dando-lhes testemunho destas duas classes de uniões, ou de união, da união que produz maus resultados e da união que produz bons resultados. E que Deus nos ajude a todos para sempre fazer as coisas conforme a palavra de Deus, para assim obter os bons resultados. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes encha de seu amor divino. E o amor para com Cristo seja esse primeiro amor todos os dias da nossa vida. Esse primeiro amor que sentimos por Cristo permaneça, sem nunca se esfriar. Permaneça esse primeiro amor por Cristo em nossa era, a era da pedra angular, e em nossa dispensação. E da parte de Cristo permanecerá esse amor sempre para nós. E da minha parte para vocês também permanecerá esse primeiro amor. E da minha parte para com Cristo também. E da parte de vocês também. Vocês sabem de uma coisa? Nossa era, a era da pedra angular, é a era do amor divino. E esse amor divino nunca se esfriará. Esse amor divino permanecerá no e com o fogo do Espírito de Deus manifestado todos os dias de nossa vida terrena, neste corpo terreno, e depois no corpo novo, no corpo glorificado. Sendo a era do amor divino, vejam vocês, é a era onde não se apagará o fogo do amor por Cristo nos filhos e filhas de Deus, da era da pedra angular e da dispensação do reino, porque nos unimos a Cristo, e isso produz os bons resultados que Ele prometeu para todos nós. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E muito obrigado pela vossa amável atenção. Deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Essa é a melhor união que o ser humano pode fazer, e é com Cristo nosso Salvador. E essa é a que produz os melhores resultados que pode produzir uma boa união. Essa é a união que melhores resultados
produz para todos nós vida eterna. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.